E se tudo o que você aprendeu sobre o bem fosse, na verdade, uma vingança mal disfarçada, e se por trás da compaixão, da humildade e do perdão habitasse um ódio paralisado, impotente, fermentando silenciosamente sob o disfarce da virtude, imagine por um instante que o que você chama de moralidade seja apenas a expressão mais elaborada da fraqueza, que não ousa se afirmar como tal. Este não é um vídeo sobre certo e errado. Este é um espelho onde você não verá seu rosto, mas suas correntes. E quando perceber, já estará dentro da pergunta que não se cala. De quem, afinal, é a voz que fala dentro de você quando você diz dever? Desde os primórdios, o espírito humano foi dividido entre dois modos de existência, o que cria valores e o que apenas reage a eles. Mas o mundo moderno, saturado de piedade, domesticado pela culpa e anestesiado pelo ressentimento, esqueceu-se de que um dia houve homens que não pediam permissão para existir, que não suplicavam redenção, mas afirmavam sua vontade como lei. Eles não buscavam justiça, eles a impunham. Não pregavam o bem, eles criavam o belo, o forte, o perigoso. E ao fazerem isso, despertaram o ódio dos que só sabiam negar, dos que, esmagados pela própria impotência, inverteram os sinais da vida e ergueram como ideal que antes era apenas recusa. A moral dos escravos nasceu assim, como veneno lento, como silêncio vingativo, como celebração do não poder. Em nome do amor ao próximo, sufocou-se o amor próprio. Em nome da igualdade, abateu-se toda forma de grandeza. Mas o que aconteceria se essa moral, que você defende sem pensar, fosse apenas o suspiro invejoso de quem jamais suportou a visão de uma alma livre? E se por trás de cada faça o bem, houvesse um grito sufocado de não posso ser o que você é? A pergunta que arde não é se você acredita no bem, mas se o bem que você venera não é, secretamente, sua maior prisão. Você já se perguntou por que o sofrimento foi transformado em virtude, por que os fracos foram canonizados como exemplos e os fortes demonizados como monstros? A moral dos senhores, que afirmava a vida, que glorificava a potência, que amava o risco e desprezava a culpa, foi sepultada sob séculos de obediência e vergonha. Mas ela ainda respira, nas entrelinhas, nos sonhos que você tenta calar, na raiva que você sente quando alguém ousa ser tudo o que você foi ensinado a reprimir. Talvez você não queira admitir, mas a verdade não precisa da sua permissão para existir. Ela apenas espera, como uma fera adormecida, o momento de despertar. Este vídeo não trará respostas fáceis, não consolará sua consciência, nem reforçará suas certezas. Pelo contrário, ele foi feito para inquietar, para ferir, para rasgar o véu da moralidade com a lâmina afiada da lucidez. Porque há uma guerra secreta dentro de cada um de nós, entre o servo que se ajoelha e o Senhor que deseja erguer-se, entre o eco das vozes que nos ensinaram a temer e a centelha incandescente de uma vontade que insiste em querer mais, muito mais do que o mundo permitiu. Você já ouviu essa voz? Talvez a tenha calado, mas ela ainda sussurra. E talvez, apenas talvez, seja agora a hora de escutá-la. Eles ensinaram você a baixar os olhos, a vestir a modéstia como couraça, a calar os próprios impulsos em nome de uma paz que nunca veio. E você obedeceu, por medo de ser rejeitado, por vergonha do próprio querer, por ter sido domesticado antes mesmo de saber que havia dentro de si uma fera. Mas a fera não dorme, ela finge, espera, ruge em silêncio nas noites em que você se sente pequeno demais, apagado demais, obediente demais. Disseram que era virtude renunciar a si, mas quem renuncia a si, renuncia ao real. E o que sobra é um espectro, um corpo que caminha, trabalha, sorri, cumpre papéis, mas não vive. Você sente isso quando acorda e o tempo pesa mais que o corpo. Quando o espelho não devolve um rosto, mas uma ausência. Há algo errado, e você sabe, sempre soube. A moral dos escravos não começa com regras, começa com feridas. Com a dor de quem não pode,
de quem é esmagado, de quem olha para os senhores com desejo e ódio em igual medida. E então, num ato invisível e corrosivo, transforma sua impotência em santidade. Cria uma linguagem onde a fraqueza é pureza, onde a obediência é nobre, onde o perdão é força, mas é mentira. Um disfarce moral para a covardia emocional. E essa mentira, repetida por séculos, virou o fundamento da cultura, da religião, da família. Tornou-se o pano de fundo de cada escolha não feita, de cada vida não vivida. Você se lembra do momento em que aprendeu a se calar, da primeira vez que engoliu a raiva para agradar, do instante exato em que abandonou o desejo para ser aceito? A moral dos escravos se instala assim, como gesto pequeno, como silêncio cúmplice, como resignação envernizada de ética. Mas o preço é a alma. Do outro lado, havia homens que não pediam desculpas por existir, que não procuravam sentido, criavam, que não se submetiam à piedade dos que queriam castrar sua potência. Esses homens, que a história pintou como bárbaros ou tiranos, eram apenas aquilo que a vida é em sua essência: afirmação, excesso, vontade de crescer até transbordar. A moral dos senhores não tem vergonha de si. Ela não busca redenção. Ela se justifica pelo seu próprio brilho. Ela é o sim absoluto, o grito nu da existência que não se curva. Mas esses homens foram caçados, não com espadas, mas com ideias. Foram desacreditados, demonizados, caricaturados por aqueles que, de joelhos, precisavam convencer o mundo de que ajoelhar-se era divino. A cruz foi levantada não por amor, mas por rancor, por inveja da altura que jamais se poderia alcançar. E assim, o ressentimento venceu, não com força, mas com manipulação. Um triunfo da astúcia sobre a grandeza. Mas o que acontece quando esse veneno penetra fundo demais? Quando você já não distingue mais entre o que deseja e o que foi programado a desejar. Quando a culpa se confunde com consciência e a humildade vira muleta para o medo. É aqui que o jogo muda. Porque a fera, adormecida em você, começa a sonhar. E no sonho, ela vê o que você poderia ter sido. Não o que esperavam de você, mas o que ardia, antes de tudo, como centelha bruta, como impulso indomável. E então, pela primeira vez, você se pergunta: e se eu tiver sido enganado? E se minha bondade for apenas medo? E se meu altruísmo for só ausência de coragem para viver o que realmente sou? Essa pergunta arde. Ela não traz conforto, ela queima o chão das certezas. Mas é nesse incêndio que começa a liberdade. Porque só quando que você deixa de importar é que algo novo pode emergir. Algo que não é moldado por expectativa, mas por vontade. Pura, selvagem, injustificável. E nesse ponto, algo começa a romper por dentro. Uma rachadura na máscara. Um incômodo que já não se cala com distrações. A moral dos escravos sempre tentou silenciar esse incômodo com promessas de aceitação, de recompensa futura, superioridade espiritual. Mas nada disso preenche. Porque não se trata de ter, trata-se de ser. Ser o que grita dentro, mesmo quando o mundo exige silêncio. Ser o que deseja, mesmo quando o desejo é feio, impróprio, ameaçador. Ser o que é, e não o que foi ensinado para ser. E esse ser não cabe na moral que você herdou. Ele exige ruptura, coragem. Traição às vozes que sussurram não pode. E essa traição, este pecado aos olhos dos escravos, é o primeiro ato sagrado da autêntica criação de si. Você não precisa escolher agora. O despertar não é uma decisão, é uma implosão. E talvez você ainda tema esse vazio que se abre quando tudo em que você acreditava começa a ruir. Mas Nietzsche sussurra do abismo. Quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um. Mas o maior perigo não é tornar-se monstro. É jamais ter ousado ser mais que sombra. É viver inteiro sem nunca ter dançado com o próprio caos. A moral dos senhores não é um código, é uma dança, um salto, um risco. E todo risco é dor, mas também nascimento.
Você sente esse chamado? Não nas palavras, mas entre elas. Não no que foi dito, mas no que foi sentido. Então olhe para dentro, e se ainda houver algo que pulsa, saiba, ainda não é tarde. A fera está à espreita, e ela não quer destruir você. Ela quer devolvê-lo, inteiro, incandescente, verdadeiro. Tudo aquilo que foi dito não precisa ser lembrado, porque agora vive em você. A distinção entre senhor e escravo não é mais uma teoria, mas um espelho. E cada reflexo carrega não apenas o que você é, mas o que foi ensinado a negar. A dúvida plantada já germina, silenciosa, entre as frestas do que você acreditava ser verdade. Talvez o eco que ressoa agora em sua mente não seja de palavras, mas de uma ausência que já pede preenchimento, o lugar da sua potência, da sua vontade, da sua coragem esquecida. O que parecia moral era, talvez, apenas medo vestido de ética. O que você julgava virtude, talvez seja só a forma mais refinada da rendição. Mas há um instante, breve como um relâmpago, em que o olhar muda. E se você o sentiu, ainda que por um segundo, então já não é o mesmo. A consciência não volta ao ponto de origem depois de expandida. A fera não volta a dormir depois de abrir os olhos. E mesmo que o mundo insista em sussurrar obediência, algo dentro de você já aprendeu a rugir. Você carrega agora uma pergunta que não tem resposta pronta, mas tem peso, cor e pulsação. Ela não exige que você saiba, exige que você sinta, que ouça, entre as paredes da rotina, a batida surda daquilo que ainda quer nascer. Porque todo nascimento é também uma ruptura. E romper com o que te prende, com o que te torna menor do que pode ser, é o primeiro ato de nobreza verdadeira. A moral dos senhores não é privilégio de poucos, é possibilidade latente em todos que ousam ser mais do que esperam deles. Se este vídeo tocou em algo que palavras não explicam, então deixe isso pulsar além da tela. Escreva nos comentários a sensação que ficou. Compartilhe com quem você sabe que também precisa desse despertar. Inscreva-se, não por hábito, mas por escolha consciente de seguir uma jornada que exige mais do que atenção. Exige presença, exige coragem. Porque às vezes basta uma centelha para incendiar uma vida inteira. E talvez, sem saber, você tenha acabado de acender a sua.